Hoje o técnico Tite anunciou os seus 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. São esses 26 nomes que vão lá para o Oriente Médio para tentar o Hexa da seleção brasileira. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quem foram os 26 convocados e com o que eu concordo e com o que eu não concordo. Logo de cara, o grande destaque dessa lista foi a aparição do Daniel Alves, que eu vi que muita gente tá discordando. Será que ele realmente não merecia? Vou contar para você agora após a vinheta da seleção brasileira. Antes, se ainda não garantiu sua camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo, camisa 1 e 2, modelo masculino, feminino e infantil, você tem que correr agora na loja parceira do canal, a Maestro das Peitas. Lá as camisas são de alta qualidade, preço muito mais acessível do que você vê por aí e eles entregam para todo o Brasil. Então vai lá porque eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Lembrando que lá não tem só camisa da seleção, tem de time brasileiro, tem de time europeu, aí fica a sua escolha. Na hora das suas compras, não se esqueça, usa o cupom ViniViner que vai te dar 5% de desconto. Vamos então aos 26 convocados do Tite para a Copa do Mundo. Eu vou primeiro dar uma passada geral pela lista e depois a gente volta pontuando as polêmicas. Vamos lá. Os goleiros, o Tite convocou Alisson, Ederson e o Everton. Para a lateral direita, Danilo e Daniel Alves. Para a lateral esquerda, Alexandro e Alex Telles. Como zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Bremer. Para o meio campo, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Para o ataque, Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Antony, Rafinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrigo e Pedro. De 2018 para cá, eu passei praticamente 4 anos criticando sempre as convocações da seleção brasileira. Eu sempre, todo vídeo, tinha que pontuar 2 ou 3 escolhas do Tite que eu não concordava. Mas dessa vez, nessa lista para a Copa, na minha opinião pelo menos, ele acertou em praticamente 100%. A única mudança que eu realmente faria seria no Daniel Alves, que eu vou explicar mais adiante. Mas, de uma maneira geral, uma lista muito concisa com tudo que ele veio fazendo nos últimos anos e também oportunizando jogadores que estão em boa fase, jogadores jovens, jogadores que atuam no mais alto nível do futebol europeu. Então gostei bastante de quase todas as escolhas do Tite. Eu vou colocar de novo aí na tela para vocês verem a convocação de uma maneira geral. De goleiro a gente tá muito bem servido, nossa zaga também tá muito forte, meio campo bom e ataque disparado o melhor do mundo. Nenhuma outra seleção do mundo tem tantas opções de qualidade como a seleção brasileira. É um ataque de altíssimo nível, com jogadores de vários times importantes, com características diferentes, para vários cenários de partidas. Então achei que o Tite nessa convocação acertou na mosca. Vamos começar pela lateral esquerda, onde eu vi algumas pessoas questionando, por exemplo, a aparição do Alex Telles. Confesso, não sou lá um grande fã do Alex Telles, é a verdade. Claro que o nosso titular, creio que não só meu, mas da maioria da galera, seria o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Só que aquilo, sofreu uma grave lesão no joelho e o Tite acabou ficando com menos opções para trabalhar. Alexandre a gente sabe que já era um nome certo. E acabaram brigando ali por uma vaga o Alex Telles e o Renan Lodge. Um cara que corria totalmente por fora porque o Tite nunca chamou, mas eu gostaria de ver, era o Caio Henrique. Mas agora, às vésperas da Copa, seria muito arriscado você convocar um cara que não tem experiência nenhuma de seleção. Indo pro meu campo, um jogador que eu vejo que muita gente tá criticando sua ida pra Copa do Mundo é o volante Fred, que joga no Manchester United. Galera, eu, pelo menos, no começo tinha um preconceito gigante com o Fred na seleção, principalmente quando ele ainda tava no Shakhtar. Eu realmente não entendia o Fred estar na seleção brasileira, porque ele era um cara que não tava no mais alto nível do futebol europeu, e na seleção ele nunca fez nada de diferente. Só que com o tempo, o Fred começou a se firmar na seleção, se tornou até um titular, fazendo uma dupla muito boa com o Casemiro. Então é um cara que hoje eu enxergo que sim, ele tem o seu espaço e tem o seu valor dentro da seleção brasileira. E acho que as pessoas que agora estão o criticando é muito mais por um preconceito do passado, lá da época da Copa de 2018. Agora em 2022, eu acho que sim, o Fred é merecedor. No ataque eu acho que não tem nem o que dizer, o Tite foi certeiro em tudo. Ele acabou deixando de fora o Matheus Cunha, o Roberto Firmino, o Gabigol. Eu acho que nenhum desses três merecia estar nessa lista mais do que os jogadores que já estão. E ele foi muito bem, trazendo jogadores que atuam na direita, na esquerda, centralizados. Cara, a seleção brasileira tem muitas opções para vários estilos diferentes de jogo. Se você precisar de um atacante que seja mais pivô, mais referência, mais bola aérea, você tem o Pedro. Se você precisar de um ataque com mais mobilidade, você tem Gabriel Jesus
e Richarlison. Aí pela esquerda você tem o Martinelli, você tem o Rodrigo, você tem o Neymar que pode jogar por ali, Vinícius Júnior, na direita Antony, Rafinha. Então é um ataque extremamente versátil. Achei que ele realmente no ataque gabaritou. No meu campo, outro jogador que eu vi que ele recebeu algumas críticas foi o Everton Ribeiro do Flamengo. Algumas pessoas disseram que pelo fato dele jogar no Brasil ele não teria nível pra estar na Copa do Mundo. Cara, o Everton Ribeiro tá jogando muita bola, pelo menos 10 anos. Isso que eu não tô contando o tempo do Coritiba. No Coritiba ele já tava muito bem. No Cruzeiro foi 2 vezes melhor jogador do Brasileirão e no Flamengo tá comendo a bola. É que tem uma galera que acha que só quem joga na Europa tem nível pra seleção brasileira. Se fosse assim, então o Everton não iria, o Everton Ribeiro não iria e o Pedro também não iria. Primeiro que o Everton Ribeiro não vai ser titular. Só que agora, para entrar num segundo tempo, para poder ajudar o time, ele pode ajudar. É um cara que finaliza bem, tem um bom passe, é habilidoso, pode jogar aberto pela direita, pode jogar centralizado, é um ótimo jogador, gostei que ele foi convocado. E ele merece. Tá muito bem no Flamengo já tem um bom tempo. Agora a gente vai para a grande polêmica da lista. O cara que tá sendo mais criticado por ir à Copa do Mundo, que é o Daniel Alves. Vamos então, porque eu separei para vocês os números do Daniel Alves. Mas não são só os números de agora. Eu peguei os números do Daniel Alves dos últimos 3 anos para mostrar para vocês que o Daniel Alves nem de lateral direito joga mais e mesmo assim foi convocado nessa função para a Copa do Mundo. O Tite argumentou na entrevista que ele era um lateral construtor, um cara experiente, um cara que estava bastante tempo no grupo da seleção. Mas galera, para mim, Daniel Alves não tem mais condições de seleção brasileira. Ele pode ter tido uma história muito bacana na própria seleção, no Barcelona, mas hoje em dia, cara, o Daniel Alves não é mais o mesmo Daniel Alves de 10 anos atrás. Eu não o convocaria. E creio que muitos de vocês também não. Então primeiro eu vou trazer para vocês os números dele, e aí depois a gente fala de quem poderia ser convocado nessa vaga. Beleza? Daniel Alves tem 39 anos e tá jogando no Pumas do México. Acabou indo pro time mexicano nessa temporada, após o Barcelona não querer renovar o seu contrato. Pelo Pumas, ele tem 12 jogos, apenas um como lateral direito. Todo o restante foi jogando no meio de campo, inclusive sendo muito criticado pela imprensa mexicana. Pelo Barcelona na temporada passada, ele jogou 17 jogos, sendo os 17 como lateral direito. Fez um gol, deu 4 assistências e no fim o Barça não quis renovar com ele. Pelo São Paulo, em 2021, foram 22 jogos, um gol marcado e 4 assistências. Dos 22 jogos que ele disputou, apenas 4 foram como lateral direito. Todo o restante foi volante, meio campo, meia direita. Pelo São Paulo em 2020 agora, mais jogos pra gente poder comparar. 53 jogos, 6 gols e 7 assistências. 53 jogos vocês vão concordar que é um número altíssimo de jogos. Desses 53 jogos, apenas um, isso mesmo, apenas um como lateral direito. Todo o restante, mesma situação. Volante, meio campo, meia direita. Então o Tite tá levando pra Copa do Mundo um lateral direito de 39 anos, que tá jogando no futebol mexicano, nem como lateral direito tá jogando, e nos últimos 3 anos fez só 23 partidas como lateral. É pouco, né? Antes de eu falar sobre os substitutos, sei que tem gente que vai defender o Daniel Alves dizendo que era um cara experiente, vencedor, vai agregar pro grupo da seleção. Cara, esse não é o problema. Eu acho que ele agregar pro grupo da seleção, tranquilo. A questão é que, mesmo ele sendo reserva, se o Danilo for suspenso, se o Danilo se machucar, ele que vai ter que entrar. Eu não enxergo hoje o Daniel Alves com condições para atuar num nível de Copa do Mundo. Para enfrentar uma França, para enfrentar Portugal, Bélgica, Inglaterra, tendo ali atacantes rápidos jogando em cima dele. É uma coisa que parece muito pequena, apenas um jogador dentre 26 convocados, mas às vezes é no detalhe que você pode perder uma Copa do Mundo. Pelo menos eu enxergo assim. E aí você me diz, Vini, mas quem você convocaria? Pra ser sincero, hoje a gente tá muito mal servido de lateral direito. Já tem um tempo já. Até por isso o Daniel Alves tá tanto tempo na seleção. Emerson Royal, que é um jogador que muita gente quis por um bom tempo na seleção, inclusive eu. Tá mal no Tottenham. Não merece convocação. Fagner, que é um nome que tá há anos sendo cotado. Tá mal fisicamente. Não tá vivendo seus melhores dias de Corinthians. Marcos Rocha, que eu vi gente falando, é um cara que eu não enxergo com nível de seleção. Então, sendo assim, eu manteria apenas o Danilo como lateral direito. Porque aí você tem o Militão, que pode jogar também de lateral direito, é um cara que vai muito bem defensivamente. Dá a liberdade que os nossos atacantes precisam para poder focar em atacar, em driblar, em marcar gols. Então eu teria ali o Danilo e o Militão na lateral. Até porque o Militão não vai ser titular, porque os titulares vão ser o Thiago Silva e o Marquinhos na zaga. E você ainda tem o Bremer. Então vocês estão acompanhando meu raciocínio? Tirando o Daniel Alves, você consegue abrir mais uma vaga. E aí o Tite poderia preencher com o que ele acha que tá mais carente hoje. A zaga, o meio campo, acho que o ataque tá perfeito. Talvez trazer mais um meio campista ou mais um zagueiro. Pra zaga ele tinha o Ibanhas,
tinha o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Lucas Veríssimo. Eu ficaria com o Lucas Veríssimo. Gabriel Magalhães é um cara que, tudo bem, atua na Premier League, mas ele falha com uma certa regularidade. Quem acompanha os jogos do Arsenal sabe do que eu tô falando. Lucas Veríssimo, por exemplo, poderia ser uma opção pra zaga, um jogador a mais. Pro meu campo, cara, tem vários jogadores que poderiam ser convocados. Sei que o Tite gosta do Renato Augusto, que é um cara que joga muita bola. Gustavo Scarpa tá numa fase muito legal. Assim, tô jogando nomes. Tô jogando nomes que muito provavelmente não jogariam, mas poderiam estar no grupo. É isso que eu tô querendo dizer. Agora, no caso do Daniel Alves, numa necessidade, ele vai ter que jogar e, na minha visão, ele pode comprometer. Eu fiz há alguns dias um vídeo aqui no canal falando sobre o Joelinton, meu campista que agora tá muito bem no Newcastle, é atacante de origem, mas se encontrou muito bem nessa posição. E vi muitos de vocês nos comentários desse vídeo dizendo que o Joelinton merecia a chance de ir para a Copa do Mundo. É que eu acho que isso entra mais ou menos na mesma situação que eu falei do Caio Henrique. Agora, muito em cima, seria muito difícil o Tite chamar um cara que nunca tinha sido convocado. Mas o Joelinton é um cara que, pô, seria interessante também vê-lo na seleção. Então essa é a minha análise dos 26 convocados do Tite para a Copa do Mundo. O time tá muito forte, muitas opções boas, e realmente a única coisa que eu fiz uma ressalva foi na situação do Daniel Alves. De resto, acho que a gente vai muito forte para a Copa do Catar para buscar o Hexa. E agora eu te convido para vir aqui nos comentários e deixar o que você achou da convocação, se você concordou com a ida do Daniel Alves, sua opinião é muito importante. Então, mas galera, esse foi o segundo vídeo dessa segunda. Logo de cara, agradeço a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Não se esqueça, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E você que quiser comprar a camisa da seleção, time brasileiro, time europeu, lugar certo é na Maestro das Peitas. Link do site na descrição, lembrando que usando o cupom ViniViner você tem 5% de desconto. Fechou? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. ViniViner aqui, valeu, falou e fui!